E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos à minha garagem mais uma vez. No vídeo de hoje a gente vai mexer no K aqui. Vocês lembram aí que eu falei que estava com problema ali, que a pressão de combustível não estava boa? Então deixa eu falar um pouco para vocês, relembrar aí sobre o problema e falar um pouco sobre o que eu já fiz e sobre o que eu vou fazer agora. Vamos lá. Bom, então que nem vocês viram no vídeo da retífica do K, vocês lembram que eu estava com o manômetro aqui, e ao invés de dar os 2.8 que ele deveria estar dando, ele estava dando 1.8 de pressão. Só mostrando aqui então no manual, rapidinho. Bom, só corrigindo então, eu tô aqui com o manual. Eu sabia que tinha um 2.8, esse 2.7 aqui é o que eu tinha na cabeça. Mas com o carro na lenta aí, deveria estar dando 2.1, mais ou menos é do 2 bar. Até aí eu até podia achar que tá ok, porque às vezes dava 1.8, uma coisa assim no manômetro. Mas, dois pontos aqui que me chamam a atenção com relação ao meu carro. Primeiro, que aqui diz que com regulador de pressão, a mangueira dele desconectada, aquela mangueira de vácuo, deveria bater 2.8, 2.7, 2.8 na cabeça, 2.7 bar, para cima ou para baixo, né? 0.2 para cima ou para baixo. E com o motor desligado depois de 5 minutos, deveria dar no mínimo 1.8. O meu, no momento que eu desligo ali, o ponteiro ele já vai caindo próximo de zero, então realmente tem uma coisa errada. E desconectando ou conectando a mangueira do regulador, continua bem baixa aí a pressão. Poderia ser de repente que fosse alguma coisa relacionada ao regulador de pressão, né? Mas o meu regulador ele tem, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem essa válvula aqui, ó, que a gente fecha. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui a entrada de combustível, tá? Saindo da bomba, e fechei a válvula. Então eu estava isolando aí o regulador de pressão. E ainda assim, ele não chegou nem perto aí dos 2.7 ou 2 ponto uma coisa, assim. Ele ficou parado aí no 1.7 e não deu nenhum resultado. Então acredito que deveria criar uma pressão adicional por eu ter fechado a válvula. Então o combustível estava vindo aqui, ele não tinha para onde ir, só estava pressurizando a bomba mesmo. Mas não, ficou bem baixo, ficou no 1.7 de novo. Então realmente acho que tem algo relacionado à bomba. Pode ser até o pré-filtro entupido, alguma coisa, não sei. Mas eu vou conferir a bomba lá pra ter a certeza disso aí. Então tava decidido aí a mexer na bomba. Eu vim aqui, levantei o banco e nada. Nenhuma portinha pra colocar pra mexer na bomba, nem nada assim. Então eu dei uma conferida ali no porta-malas, né? Então eu vim aqui no porta-malas, levantei o carpete aqui. Mas também não tinha nenhuma portinha pra mexer na bomba de combustível. Aí eu entendi que esses tempos eu vi um vídeo, eu não me lembro de quem que era mais, que eu lembro que eles estavam mexendo num Fiesta ou num K e o cara falou assim: nossa, olha só, o pessoal cortou a lata aqui embaixo do banco de trás pra acessar a bomba, que horror. Bom, depois de ter visto que não tinha portinha lá nem aqui, eu me dei conta que tem que baixar o tanque de combustível pra mexer na bomba. E aí eu vou dizer pra vocês que eu até entendo o pessoal ter cortado a lataria lá pra mexer, porque isso aqui não tem explicação. Isso aqui não tem explicação mesmo, ter que baixar um tanque de combustível pra ter acesso aqui à bomba de combustível. É uma coisa completamente ilógica pra mim, sabe? É incrível e por mais que eu considere o carro bom, por assim dizer, é um carro que é macio, bom de andar, a manutenção desse carro ela é terrível, é muito chata de fazer. Quem projetou o carro aí realmente não pensou em quem teria que dar manutenção depois. É uma pena isso aí realmente. Mas enfim, passado o momento de reclamação, tá aqui o tanque de combustível.
Não tô me preocupando em arrastar ele porque... Já vou mostrar aqui o porquê. Olha aqui como ele tá por baixo. Bastante ferrugem superficial. Estranho muito, na verdade, ele tá assim. Mas é porque é um tanque de lata, né? Diferente do tanque do Gol, por exemplo, que é um tanque de plástico, algum tipo de plástico lá. Polímero. Isso aqui é uma lata, então... Acho que por isso que ele tá dessa forma. O tanque da Brasília não é enferrujado assim por baixo, é de lata. Mas, enfim, não sei. Não sei o que pode acontecer. Depois eu vou dar um acabamento aqui, vou passar um Hammerite pra garantir que ele não vá estender mais essa ferrugem aí. Pra tirar lá do carro são 4 parafusos, tá? Eu preferi mostrar ele aqui já aqui fora, porque eu acho que é melhor de mostrar, porque lá embaixo tá muito escuro, tá bem complicado de ver. Mas ele é fixado por 4 parafusos, aqui ele tá... A posição que ele tá, por exemplo, se a gente estivesse olhando o carro de trás. Esse aqui é o bocal de combustível, né? Aqui entra o respiro. Isso aqui vai pro... Acho que era a válvula do canister, se eu não tô enganado. Saída de combustível e o retorno de combustível. Saída de combustível eu consegui só soltar do filtro ali, foi mais tranquilo. Mas o retorno eu tive que sofrer bastante para retirar daqui. Ele tinha uma travinha que nem essa aqui, ó, branca, assim. Só que eu apertei, fiz de tudo e não teve jeito de sair. A única forma de sair foi pegando um alicate, fazendo uma alavanca assim com um alicate e puxando para cima. Eu não sei se eu não quebrei, eu vou ter que ver depois quando eu for montar, mas foi o único jeito que eu achei, infelizmente. O conector aqui eu também, ontem não consegui soltar, inclusive agora não tô conseguindo nem apertar essa travinha dele. Então o que eu tive que fazer? Cortar os fios pela parte de dentro do porta-mala. Cortei por ali porque depois vai ser mais fácil de emendar, né? Eu vou passar esses fios pra cima e vou fazer a emenda dentro do porta-mala quando o tanque estiver no lugar. Vocês podem ver que eu cortei eles fora de cada um num comprimento. Aí evita de ficar um amontoado de fita isolante num ponto só, né? Até eu, na verdade, vou usar o termorretrátil, mas de qualquer forma, evita que fique um bolotão num ponto só. Assim ele distribui melhor. E evita se daqui a pouco descascar um pouquinho o isolamento do termorretrátil ou da fita, que fecha um curto, né? Então agora o próximo passo, eu já passei bastante desengripante nessa volta toda. O próximo passo vai ser girar isso aqui para tirar a bomba fora. Pelo que eu li ali no manual, dá para se fazer como se fosse uma alavanca nessas pecinhas que estão mais aqui para cima e tentar girar ali. Eu vou colocar outra câmerazinha filmando e vamos ver aí meu sofrimento. Até antes disso eu vou tentar tirar aqui esse conector, vamos ver se eu vou ser feliz. Olha, só para dar uma dica depois, esse aqui é o conector lá. Depois de muito sofrimento, ainda sem conseguir apertar ele para dentro, porque ele deveria entrar aqui, né? Para liberar aqui essas travinhas de metal. É difícil de focar, mas vocês conseguem ver. Quando a gente aperta ele para dentro, isso aqui deveria liberar para que ele saísse de lá. Mas não teve jeito, eu não tô nem conseguindo fazer agora com ele fora. O que eu tive que fazer aqui foi pegar a chave. É difícil de explicar com uma mão só. Deixa eu virar aqui. Peguei a chave de fenda, coloquei aqui, ó. Aqui. E fiz uma alavanca puxando pra fora aqui, ó. Essa partezinha do conector. Deixa eu soltar aqui só pra tirar, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Então, fiz essa alavanca e puxei pra fora. Desmanchei, por assim dizer, o conector. Tirando essa pecinha de metal, ela sai bem fácil aqui pra cima. E depois disso foi um doce para tirar aí o conector. Então fica a dica, caso vocês forem fazendo de vocês. Não precisam cortar o fio como eu fiz, só desmanchem aqui o conector, tirando esse metalzinho para cima. Só puxar para cima, vocês não vão quebrar o conector fazendo isso. Porque ele só fica encaixado aqui na lateral, ó. Ele não tá querendo focar, mas creio que tá dando para ver, né? Ele só fica encaixado, então só puxem para cima aí que vai salvar bastante trabalho de vocês depois.
um conjunto aqui então, da bomba de combustível ali do carro, o suporte dela, né? Essa coisinha do lado aqui é a boia, para quem não conhece. À medida que vai enchendo aí o tanque ou esvaziando, essa pecinha boia. E isso aqui é literalmente o que marca o combustível. Aqui dentro tem um, não sei se dá para dizer, um circuito. Então essa é a função aqui da boia, realmente, né? O conectorzinho que entra ali em cima, que eu tinha mostrado para vocês. Aqui a entrada do retorno do combustível e aqui a saída de combustível. E aqui eu tive uma boa surpresa. Boa no sentido de realmente boa. Que olha só como é que tá a mangueira aqui, que liga a bomba do combustível para a saída dela. Olha aí. Que beleza, né? Então o combustível ele entra aqui pelo pré-filtro, essa pelinha que eu vou trocar, que a minha tá furada, ó. Entra na bomba, a bomba pressuriza o combustível e manda aqui para cima. E aí pro filtro de combustível aqui, né, pro restante. Mas a minha estava dando uma pressão baixa e não estava mantendo a pressão quando desligado. E eu acho que o problema estava aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver como está se desmanchando e está completamente solta aqui essa mangueira. Eu não sei se isso aqui é original Ford ou não. Essas abraçadeiras. Tô tentando ver se tem alguma inscrição nelas aqui. Eu vou tirar elas ali e vou conseguir ver melhor. Mas, pelo estado da mangueira e o quão solta ela tá, ao menos fico, por um lado, feliz porque eu creio que não vou precisar trocar a bomba. Não custa menos aí. E até esqueci o trabalho que eu passei para baixar esse tanque. Mas, deixa eu soltar aqui a bomba de combustível e vamos dar uma analisada. Então tá aí desmanchada, como vocês acompanharam. Aqui a mangueira que estava no lugar. Não sei se não era uma mangueira aí para combustível ou se era uma qualidade não tão boa, mas ela está se desmanchando. Muito, por um lado muito bom, mas por outro, se de repente tivesse sido colocada uma mangueira de melhor qualidade, um Tecalon, uma coisa assim, talvez tivesse ajudado. Tô olhando as abraçadeiras aqui. Isso aqui a marca é Metal Matrix, não dá para ler direito. E essa outra, o que que tem aqui? Politecno, uma coisa assim. Eu creio que não são originais, eu imagino que originalmente deve vir com aquelas abraçadeiras de esmagar só. Borracha da parte de baixo que vai aqui, tá perfeita aí. Esse pré-filtro tá detonado, meio marcado. Mas eu acho que a bomba tá boa. Eu vou dar uma estudada aí, vou ver como que eu poderia testar a bomba, se eu tenho como testar ela fora do carro. Eu acho que sim. Acho que é só questão de alimentar com ela mergulhada em alguma coisa, água, sei lá, ou própria gasolina, e eu consigo usar meu medidor de pressão para ver o quanto que ela tá dando aí de pressão. Mas, sinceramente, eu creio que ela tá boa. Uma coisa aí que me chamou a atenção é aqui, na entrada no retorno de combustível, nesse vermelho, não vai dar pra ver lá dentro, mas ele estava praticamente entupido com essa sujeira. Tudo isso aqui eu tirei ali de dentro. Então, foi bem-vinda essa manutenção, né? Esse desmanche aí. Vou dar uma boa limpada em tudo. Tampa, dar uma escovada em tudo certinho aqui. E essa semana daí eu vou comprar o restante das peças e eu já começo a montagem. Para vocês vai ser de um segundo para outro, para mim vai demorar alguns dias aí, mas vamos lá. Bom, fiquei alegre aí que parecia que o problema estava só naquela mangueirinha que ligava aqui conectava a bomba à parte de cima aqui da carcaça, né? Dessa parte de cima ali da carcaça da bomba. Mas no momento que eu fui testar a minha bomba, com ela fora aqui, aí energizei ela, coloquei aqui os 12 volts e ela deu deu uma tentadinha ali de 1 segundo e depois disso ela só faz um barulho bem baixo, como se não estivesse conseguindo armar. Eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que ela realmente tá com uma falha, né? Então eu coloquei ali para testar, coloquei uma mangueira aqui, energizei,
deixei ela dentro ali deixei dentro da água, na verdade, para testar, não tem problema. E não consegui fazer com que saísse certo aqui um volume de combustível. Então o que eu fiz? Eu tinha que trocar de qualquer forma pré-filtro e tal. Aproveitei e comprei uma bomba nova. É um investimento aí, custou R$ 152, se eu não me engano, na Helicar. Algo próximo disso. Não vou dizer que é barato, mas pela função que eu tô tendo de tirar esse tanque de combustível lá de baixo, né, para conseguir mexer na bomba, eu acho que é um investimento que compensa aí. Então eu vou colocar uma bomba nova. Então tá aqui tudo certinho, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Bem no plásticozinho, tudo certo. Deixa eu tirar o que vem aqui junto com a bomba para mostrar. Então aqui junto com a bomba nova veio um pré-filtro. Será que tem alguma diferença entre eles? Tirando a cor aí. Esse aqui tá até marcado, furado ali embaixo. Então veio o pré-filtro, veio uma mangueira nova com 2 braçadeiras. Veio esse adaptador aqui que eu não vou precisar usar, mas eu creio que daria para trocar se fosse o caso. Para substituir, não aqui, mas não sei se é para algum outro tipo de carro, alguma coisa assim. Enfim, veio ele, mas eu não vou usar. Veio a bombinha aqui, marca VDO, né? Conferi ali, 12 volts, tudo certo. Já testei essa bomba aqui, tá dando uma vazão legal de combustível, creio que vai funcionar muito bem aí no carro. O que eu vou fazer agora vai ser dar uma boa limpada aqui nessa face externa aqui da tampa, para realmente deixar bonito aí, por assim dizer. E além disso, aqui no tanque, eu vou fazer um tratamento, por assim dizer, mas eu vou passar uma tinta por fora, um Hammerite, tô até com ele aqui. Esse esmalte sintético aqui é usado bastante em grade, e a grande vantagem dele é que ele é muito resistente e além disso ele pode ser aplicado direto em cima da ferrugem. Então é só dar uma escovadinha se tiver ferrugem soltando, mas nesse caso aqui, ó, que é uma ferrugem superficial, que não está soltando, só que eu só vou aplicar por cima aí realmente. Bom, tem um preto e um branco. É legal ter 2 cores, porque dá pra ver bem onde que já foi passado a primeira demão, por assim dizer, né? Dá pra ter uma diferença boa entre as demãos, porque quando tu pinta de preto, depois é bem complicado de tu ver, ele fica bem brilhoso, e quando tá seco, por assim dizer, ele fica brilhoso, e quando tu tá aplicando, ele também fica brilhoso, então é difícil de ver onde tu já aplicou. Então, eu vi aí no fórum essa dica aí do pessoal de usar primeiro o branco e depois o preto para dar o acabamento final. É isso que eu vou tentar fazer aí. Vou primeiro pintar com branco e depois, eu acho que diluindo aqui eu vou ter suficiente para pintar o tanque aí e deixar ele pronto. Estando com o tanque pronto, vou fazer a montagem realmente da bomba ali nessa partezinha, nesse suporte dela aqui, né, da tampa. E depois disso tudo, aí sim eu vou lá para colocar no carro. Vou mostrar ali para vocês então depois como é que ficou o carro. Dei uma lavada por baixo nessa região ali de onde fica o tanque. Ficou bem limpo comparado com como estava. Isso que eu nem me matei muito para fazer porque é um lugar bem chato. Mas depois eu mostro ali para vocês. Vamos nessa.